Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre reconhecido pelo Espírito de Deus, alguém reconhecido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ler uma passagem que está em Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Estarei lendo na linguagem atualizada. Primeiramente diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois quero ler agora na linguagem de hoje, que diz assim: E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Mas isso faz toda a diferença, o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus deu essa ênfase para Nicodemos. Veja bem, Nicodemos era um mestre em Israel na época, era doutor na lei. E Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo. Ele entrou em parafuso, né? Ele é um homem já de idade. Ele disse: como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus se compadeceu, né, dele, disse: Nicodemos, não estou falando a nível natural, se você já é nascido de pai e mãe, mesmo que você nascesse de novo, você continua o mesmo, né? Eu estou falando nascer de Deus, nascer do Espírito. Deus é Espírito. Então tem que nascer de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo de Deus, receber a vida divina, ser nova criatura, nova pessoa que nasce de Deus. Então precisamos nascer de pai e mãe, sim, mas depois precisamos, certa fase e época da nossa vida, Deus nos chama, nos atrai com a sua bondade e benignidade para junto de si e nos dá o seu Espírito pela fé. Então nascemos de novo, começamos a ter uma vida nova, a vida divina, a vida nova, a vida eterna, a vida abundante, a vida mais que vitoriosa. Essa que vida que vive acima das circunstâncias, das situações adversas. Essa que o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos mais que vencedores. É com a vida divina. Então essa é a diferença que perceberam aqui em José. Olha só, novamente vou ler na linguagem de hoje. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Mas então busque o Espírito de Deus. Você pode pensar assim: mas eu também quero o Espírito de Deus. E como eu faço? Ora, Jesus em Lucas, ele explica como se faz. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele disse: como vocês são maus, vocês não negam nada para o filho. Se o filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um ovo, não vai dar um escorpião. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem. Então peça o Espírito Santo. Isso vai fazer toda a diferença. No momento que você pedir o Espírito e ele ver a fé que você tem em Cristo, fé no sacrifício perfeito de Jesus, no sangue derramado na cruz, na morte e cruz, na vitória completa e na ressurreição, quando ele vê essa fé, prontamente o Espírito vem habitar e faz você uma nova pessoa. E começa agora a ter esse desejo que o Espírito Santo te guie, como Paulo fala em Romanos 8,14, Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai desejar, querer entregar a tua vida de governo próprio para Ele, para que Ele governe e Ele venha dirigir a tua vida. O Espírito deve dirigir a nossa vida. É isso que aconteceu. É isso que a humanidade precisa para ver mudança. Não só na pessoa, no seu casamento, na sua família, na sua área profissional, na sua saúde espiritual, emocional, física, financeira, em todas as áreas, em todo o segmento da sociedade, como aqui o próprio rei chegou a essa conclusão. Vamos ler novamente, vale a pena, amado. Olha só, na linguagem de hoje, Gênesis 41, 38, e o rei lhes disse:
Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Então vamos buscar o Espírito de Deus. Você vai fazer todas as coisas com excelência, com sabedoria. Esse que o rei percebeu. Não tem outra pessoa melhor para governar aqui, como diz, dirigir o país. Né? Um homem em quem está o Espírito de Deus, amado. Amém? Busque isso também. E proclame isso. Deseje isso. E leve Cristo, leve o Espírito de Deus para outras pessoas. Para ver mudanças, grandes mudanças vão experimentar nas suas vidas e através das suas vidas a sua volta também. Vamos lá então. Mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho, receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos. Para que mais pessoas venham ser reconhecidas agora pela habitação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Amém? Ora, então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Senhor, eu quero profetizar pessoas e mais pessoas, Senhor, dia após dia, pessoas sendo reconhecidas pela habitação do Espírito Santo de Deus. Coloca essa sede e fome no coração de cada um, esse desejo ardente, Senhor, no coração, de ter o Espírito Santo de Deus no controle e no comando das suas vidas, ao ponto de ser totalmente guiado, controlado pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, diaricamente abençoe o nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.